para falarmos de um tema que tem a ver com nossa pessoa, com a nossa realidade. E todos nós somos convidados a fazer essa linda experiência. Alguns aqui já são líderes, outros vão se tornar ao longo do tempo, e todos nós estamos sujeitos a essa dinâmica. Faz parte da vida mariana, vem de Maria esse perfil nosso de cuidar dos outros, e nós temos essa linda missão de levar pessoas para Deus. E para levar pessoas para Deus, exige que eu tenha que puxar movimentos, puxar pessoas, guiar, direcionar. E eu trouxe até aqui para nós ajudar a imagem de Jesus com seu coração misericordioso e terno. E todo o nosso trabalhar de liderança é para que esse amor atinja a todos. Quando eu me faço coordenador, quando eu me faço líder, é com este intuito. Que todos façam parte e sintam esse amor e transmita este amor. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso nós nos construir. Essa oficina ela vai ser totalmente voltada ao construtivismo de nós mesmos. Primeiro eu me construo para depois liderar. E esse construir é todo dia. Toda vez que eu assumo este compromisso com a minha congregação, com a minha juventude mariana, eu estou em construção. E nessa oficina nós vamos aprofundar essa dinâmica amorosa do se conhecer para liderar. Então, me apresentar aqui para vocês também que não me conhecem alguns, estou muito contente. Tem 3 jamistas lá do meu grupo em Goiuerê. Eu sou da Federação de Campo Mourão, sou congregado mariano já faz 9 anos. Entrei na congregação em 2003, fui marianinho, passei por todas as fases da congregação. Em 2016 tive a graça de fazer a consagração definitiva, me tornando congregado mariano. Tive a graça também de fundar uma congregação mariana, a favor de Maria Santíssima, lá no ano de 2016. Fui presidente dessa congregação por 2 vezes. Atualmente estou vice da federação e também coordeno o departamento da juventude da Coresul, que para mim é um momento de muito aprendizado. Como eu aprendo com as realidades de vocês. Como que vocês somam com a nossa vida de liderança. Eu levo reflexos de vocês para a minha vida e para a minha missão. E como congregado mariano, na minha missão, eu trabalho como catequista infantil, catequista de adultos, ministro também extraordinário da Sagrada Comunhão e alguns trabalhos na vida social lá do meu município, que faz parte, que são as pastorais sociais, como a criança, da saúde. A gente contribui sempre para que a dignidade humana alcance a todas as pessoas. E nesse intuito, eu tive que me construir, ser líder. Você queria ser coordenador? Nunca passou pela minha cabeça. Meu intuito era ser sempre mariano, ficar na minha cadeirinha sentado, fazendo os trabalhos da congregação, colaborando naquilo que fosse possível, cooperando ali, mas nunca me imaginei sendo um coordenador. No entanto, lá na minha congregação, quando eu fundei ela, eu disse, olha, até chamei uma pessoa a partir de agora, você coordena, está criado, você segue em frente. Mas foi nesse entender, por uma necessidade, que eu tive que me fazer coordenador. E foi aonde eu comecei a pensar neste perfil. O que eu vou ser como liderança? O que eu preciso fazer? É onde eu fui buscar entender o que é ser líder, o que é ser a partir do nosso carisma. É onde nós vamos trabalhar aqui, nesta tarde maravilhosa, uma parte dela, sobre como que eu me porto e como eu sou líder. Eu convido vocês, nessa dinâmica dessa oficina, a escolher uma folha dessa que está sobre a mesa, de uma cor que você se identifica. Levante aí do seu lugar e escolha uma cor para você e pegue essa folha que vai representar a sua pessoa neste momento. Agora eu quero que você, com a folha já em mãos, vai escrever nessa folha. Lembrando que essa folha é você. Quando você veio para a congregação mariana, para a juventude, você veio como essa folha.
em busca de entender, em busca de compreender e se autoconhecer também a partir de Maria e Jesus. Hoje, para você, a partir dessa caminhada, sendo líder e para quem não foi ainda, vai ser. Qual a alegria da sua vida hoje? Na sua vida pessoal, na sua vida comunitária, na sua vida de igreja, você. Qual a sua maior alegria hoje? Escreva nessa folha que te representa. Qual a sua maior alegria hoje? O que me faz feliz? O que me motiva a lutar pela vida? Quais os meus objetivos? Tudo isso forma a nossa alegria. Lembrando que você está se escrevendo para si próprio. Você está auto se conhecendo neste momento. Qual é a sua alegria hoje? O que me faz feliz? Pode ser resumido em uma palavra, duas, três. Como que você define a sua alegria? Na vida nós temos alegria. Agora o segundo ponto. Aponte um medo seu. Qual o medo seu hoje? De perder a graça, de perder a bênção, de sair do caminho do Senhor, medo das coisas novas, medo do diferente, medo de ter que ir para outras realidades. O que eu tenho medo? E assim, agora você vai segurar um pouquinho aí, depois de você escrever. Depois de estar se descobrindo a partir da sua liderança, de você quanto pessoa. Eu trouxe uma linguagem hoje que eu não usei mídias, não usei equipamentos tecnológicos, para nós superarmos uma dificuldade que o mundo enfrenta, de não querer mais olhar para si. Copiar aquilo que as tecnologias trazem para a gente, copiar aquilo que está atrás das telas, mas não olhar-se para si. Hoje aqui nós não temos recursos tecnológicos. É eu e eu. Eu me descobrindo para partir para uma liderança e para uma coordenação. Nesta oficina, o primeiro ponto para vocês é o autoconhecimento. É o mais difícil da liderança. Eu auto me conhecer as minhas habilidades, os meus domínios, as minhas limitações, o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu sendo líder, para quem é líder no momento, coordena, e para quem vai ser, há pontos que eu vou ter que aprender a dizer sim ou não. Qual é a crise da humanidade hoje? Não saber falar não e nem sim. Viver em cima do muro. Quantas oportunidades as pessoas perdem por não saber falar não e nem sim. Quantas congregações se fecharam porque não souberam falar sim e não. Quanta juventude ação mariana hoje não se existe porque não sou quem gestava ela não aprendeu a falar sim ou não. Então, nesse autoconhecimento nosso, eu saber as minhas potencialidades. Por que eu comecei com esse exercício com você? O que você te faz feliz? O que te faz triste? Esses sentimentos vão te acompanhar na sua liderança. Há coisas que você não gosta. Há coisas que te decepcionam. Mas, no entanto, quanto líder, nós temos que enfrentar situações que às vezes nos faz sair de nós mesmos.
Mas nós temos que buscar um autocontrole e executar, porque nós estamos a serviço deste coração, que é o assédio do amor. Então, às vezes, eu tenho que me conhecer para que eu não me magoe, nem crie barreira entre mim e outras pessoas. E deixar claro também, lá para as pessoas, quem eu sou. Para não ter aquele sentimento ruim de quando nós vivemos em comunidade, em congregação, de sermos duas faces. Na congregação eu sou de um jeito e na vida social eu sou de outro. Lá na congregação eu abraço as pessoas, dou beijo, salve Maria, e no meu dia a dia nem sequer levanto a mão, nem um bom dia eu falo para as pessoas. Então nós temos que estar sempre com clareza, sempre participativo, naquilo que nós nos conhecemos. Por que é difícil o conhecimento de nós próprios? Porque nós nos escondemos em nós. E quando nós nos escondemos, nós corremos risco de, quando chegar na liderança, nós não conseguirmos nos relacionar e aceitar as diferenças que tem nas outras pessoas. Queremos, às vezes, que tudo seja igual a nós. Aí é a grande dificuldade. Coordenador, o autoconhecimento, fale de você e permita-se que as pessoas entendam o que você gosta e o que você não gosta. Para não ter frustrações e um futuro maior. Porque às vezes as pessoas podem te interpretar mal. Igual mesmo, eu tenho uma dificuldade às vezes com o abraço. Às vezes não é todo mundo que a gente abraça. Mas eu deixo claro para as pessoas, eu vos amo, vos abraço, só que tem que vir até mim, que eu tenho essa dificuldade de iniciativa. Então lá no meu grupo as pessoas já sabem, o Rodrigo é mais abraçado que ele dá abraço. Eu sou aquele recíproco, né? Opa, ô irmão, que bom, ô irmão, que bom. Mas ter essa iniciativa, às vezes, me é custoso. E para quem está de fora pode ter, nossa, como que ele é mal educado, ele nem toca na gente. Então já expor aquilo que gostamos, aquilo que não gostamos, para que o grupo te conheça, para nos permitir ali acontecer uma liderança. Porque senão a gente cria pequenos bloqueios entre nós mesmos. Ah, a Meire é tão simpática, mas eu não vou lá porque a Meire não pegou em minha mão. Mas por que a Meire não pegou? A Meire tem esse costume? É uma característica dela? Então, às vezes, nós, dentro de nossas congregações, perdemos algumas situações de liderança porque não nos conhecemos. Eu preciso me conhecer para me construir quanto líder. Senão, nós não vamos caminhar muito. Quando eu não me conheço, eu perco ações de liderança, eu perco ações de me colocar na fala, às vezes, não se impondo, mas aconselhando, amando e corrigindo. Porque faz parte da liderança. O líder é aquele quem ama, corrige. Quando lá nas nossas congregações, lá na nossa juventude, aqueles que ajudam a gente, outra coisa no autoconhecimento, nós não podemos trabalhar sozinhos. O líder é aquele que puxa a fila, mas ele não faz nada sozinho. Quem faz são todos juntamente com ele. Volto aqui a Jesus novamente, a imagem do bom pastor. As ovelhas vai aonde o pastor está. Então, lá no seu grupo, quando você for, ou você quer, eles vão seguir o seu pastoreio. E se eu não conheço o caminho de fé? E se eu não tenho uma busca, um conhecimento humano? Aonde eu vou conduzir essas pessoas? Então, você precisa fazer altos conhecimentos. O primeiro dele, o que eu gosto e o que eu não gosto. O que me faz feliz e o que me faz infeliz. O que me é lucrativo e o que não é me lucrativo. O que faz o meu grupo crescer e o que não faz o meu grupo crescer. Aonde eu acerto, aonde eu falho. É difícil às vezes. É muito fácil olhar para a vida do Fábio. Eu posso escrever o Fábio perfeitamente. Mas quando chega na minha vez de me descrever, muito pouco eu vou conseguir. Porque a gente está muito focado no outro, no nosso próximo. E às vezes desfocamos do nosso eu. Então, o autoconhecimento é você buscar o seu eu. Onde eu estou acertando. Aonde eu estou fracassando. Aonde eu estou deixando de fazer para que o este amor maior chegue. Para que Maria se torne amada e invocada como nossa intercessora e nossa medianeira de todas as graças.
Então, primeiramente, o primeiro ponto aqui nessa dinâmica nossa do construir é o autoconhecimento. Esta gravura que eu trouxe para vocês representa as pessoas que chegam na liderança que nunca foram líderes, que precisam ser. Elas precisam ser construídas. Elas precisam ser identificadas. Porque liderança e coordenação é uma vocação que nasce deste coração. Quando alguém te chamar para uma função, para uma liderança, não tenha como só um convite de vida. É o próprio Deus que usa daquela pessoa para te identificar que você tem uma vocação. Quando a liderança vem até nós, nenhum de nós queremos liderança, porque estar à frente de pessoas é muito difícil. Todos nós somos caixinhas de surpresa. É que o tempo não nos permite. Se a gente fosse fazer um teste aqui de um para o outro, de autoconhecimento, nós vamos ver muitas diferenças, porque nós somos caixinhas de surpresa. Deus é tão perfeito na criação que Ele criou um com as diferenças para somar nessa vocação. Se todos fôssemos iguais, nós não teríamos uma vocação muito assertiva, porque nós seríamos todos iguais e iríamos pensar da mesma forma. Nosso Senhor, Ele gosta da criatividade, do diferente. Então, Ele cria tudo diferente. E nesse sentido está a nossa liderança. Agora, para os meninos que chegaram aqui também, nós vamos para uma dinâmica. Essa caneta eu vou te emprestar. Nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos. E você vai pegar a sua caneta e vai virar até a folha ao verso. Pode virar a folha aí. Eu vou dar um comando para vocês e vocês, como o bom pastor. Nesse momento, vocês vão ouvir a minha voz e vocês vão transmitir nessa folha que representa vocês, a liderança, um comando meu. De olhos fechados, bem fechados, desenhe uma árvore. Uma árvore. De olhos fechados, desenhe uma árvore. Do tamanho que você quiser, da forma que você quiser. É a sua árvore. Ao lado desta árvore, desenhe uma casa. Da forma que você imagina essa casa. De olhos bem fechados. E sobre essa casa, desenhe um sol. Acima dela, desenhe um sol. De olhos bem fechados, desenhe também uma estrela. Agora pode abrir os seus olhos e olhar a sua criação. Rodrigo, o que você quer com essa dinâmica? Cada um contemple a sua criação no momento. Olha, foi bem. Muito bem. Muito bem. A dinâmica, vocês viram que a gente queria que tudo estivesse nos padrõezinhos, né? Tudo certinho. O que eu quero com essa dinâmica? Para você entender que às vezes nós caminhamos a liderança de olhos fechados. Às vezes nós achamos que a coisa é uma situação e ela é outra. A realidade da liderança, às vezes a gente acha, nossa, eu estou totalmente certo. É isso e pronto, acabou. De repente você se depara igual ao seu desenho. As coisas todas misturadas, ou longe uma das outras, ou muito perto, ou muito em cima. A gente acaba desvinculando as coisas. E quando eu desvinculo, às vezes pode acontecer o trabalho não ser assertivo. Então, o primeiro ponto da liderança, saber me localizar.
como eu estou. Como eu estou transparecendo aquilo que o meu carisma me pede. O que a congregação nos pede? Em tudo, amar e servir, evangelização, caridade, piedade, muitas outras coisas. Mas, no entanto, tudo isso precisa estar alinhado. Quem que alinha isso? O coordenador. Então, essa dinâmica que eu fiz com vocês é para você se identificar aonde que eu tenho estado. De olhos bem abertos, sabendo onde está todos os lugares, ou de olhos fechados, só dando comandos. Vem na reunião, vem no terço, vem no ofício, vem na ação mariana, vai na reunião. Mas eu sei o sentido de tudo isso? Para mim mesmo? Tem significado para mim? Ou eu simplesmente estou fazendo só por fazer? Corremos o risco de cagar essa folha. Tudo fora do seu devido lugar. Desalinhado, né? Não como a gente quis. Às vezes eu queria uma árvore deste tamanho, mas eu descuidei e ficou deste que eu perdi o controle. Cresceu tanto, eu nem sei nem para que lado podar. Não consigo dar mais forma de poda. Então nós, quanto líderes, precisamos às vezes também nos podar. A gente quer crescer tantas vezes no nosso ego, que nós corremos risco de perder o controle de nós mesmos. De crescer tanto, não dá galho suficiente para fruto. Ficamos tão galhudos, mas cadê o fruto? Então, às vezes, eu preciso me podar. Então, a primeira atitude nossa é a poda. E nós vamos agora para outro ponto. Eu gosto muito de trabalhar com vocês dentro do nosso quesito. Hoje aqui, formando pessoas, formando gestão, humildade. Guarde essa palavra agora para a sua trajetória mariana. Humildade. O que significa humildade? Abaixar-se, colocar-se mais abaixo. Rodrigo, mas por que a humildade? A humildade nos leva a entender o outro. Nos leva a uma empatia. O que é empatia? Estar próximo da dor do outro ou da realidade do outro. Quando eu falo em humildade, queridos irmãos aqui presentes, essa humildade, ela me permite ser corrigido pelos outros. Porque às vezes nós estamos na liderança, nós temos dificuldade em aceitar a opinião que o outro dá sobre nós e sobre o nosso serviço prestado. Quantas pessoas deixou de congregar, deixou de participar, porque não teve humildade de aceitar uma simples sugestão? Quantas pessoas que se criou uma bolha ali nela mesma, achando que o que ela fazia era o melhor. E de repente pessoas vieram com sugestões e ela não quis. Quantas vezes também alguém vem me mostrar que eu estou em direção errada, eu não aceito. Então a humildade é a primeira virtude que um líder deve buscar. Se você não foi, se você é, pense. Humildade é uma virtude que eu preciso ter. Senão não vou conseguir ter relações com as outras pessoas. As outras pessoas, para mim, vão ficar cada vez mais distantes, porque eu não sou humilde o suficiente de aceitar o que elas têm a me dizer. Seja construtivo ou seja também de forma negativa. Rodrigo, você fala muito alto. Eu tenho que ter humildade. Irmã, obrigado. Na próxima eu vou me moldar para falar mais adequado a vocês. Não vou gritar em microfone às vezes. Isso é uma humildade. Eu aceitar. Não, eu estou ótimo, meu tom de voz é maravilhoso. É você que está escutando demais. Não, líder é aquele que ouve e acata. Porque se nós não acatarmos, nós vamos ficar muito debilitados em nós mesmos. Acharmos que nós sabemos tudo, que tudo está aqui. E de repente, há pessoas com mais condições, com mais habilidades, que pode somar com a minha gestão. Então a dinâmica é não nos prender. Nós estamos falando de perfil, de construção. Agora, vou passar esse post-it que cola aqui, um para cada um, daí podem pegar. Vocês vão escrever para mim 5
qualidades que vocês acreditam que uma pessoa na liderança tem que ter. Que sirva para você, mas se você fala assim, olha, para ser líder eu acho que tem que ser isso. E vocês vão escrever e depois vão colar aqui para a minha pessoa. Neste boneco que nós vamos construir, que representa construir eu e você. Nós estamos nos autoconstruindo. Um papel só. Você vai escrever aí 5 características que você julga que um líder tem que ter. O que um líder precisa ter para conduzir bem a sua ação de organização, a sua gestão de pessoas? Porque nós formamos pessoas. Nós preparamos pessoas para o coração de Deus. Então, nós estamos em atitudes de liderar. Quais? 5 apenas. Você tem que ter em mente. Nossa, para mim, passar para a pessoa ser líder, ela precisa ter isso. Para ser líder, tem que ter isso. E terminando, você vem, cola sobre este bonequinho construído que representa eu e você. Pode colocar, em qualquer lugar dele. Mas também, se você sentir, é uma característica. Muito bem. Vocês estão entendendo muito bem a dinâmica de liderança. Vocês vindo como que a liderança tem a sua riqueza. Todos nós entendemos o que é a liderança. O construir esse personagem aqui, falar para ele o que é ser dinâmico, é falar para mim mesmo. Hoje, qual é a dificuldade de nossas juventudes, de nossas congregações, quando assumimos? Manter isso que vocês acabaram de escrever para esta situação. Fazer com que isso aconteça no nosso dia a dia por práticas visíveis. Quando eu me conheço, quando eu sei o que é de melhor nós podemos oferecer, acontece essa liderança segundo este coração que nos amou. Quando eu faço, eu assumo, não, o líder tem que ser isso. Não vai ter dificuldade. O trabalho vai ser ótimo. O difícil, quando eu tenho essas habilidades, quando eu tenho isso que você trouxe aqui, que você julgou ser necessário, tudo que a gente julga ser necessário é aquilo que nós gostaríamos de ter. Eu aceitar a situação e trazer para esta governança que a Deus pertence. Lembro vocês, quando eu estou gestor,
Quando eu estou coordenador, quando eu estou organizador, eu estou por um tempo. Porque a nossa vida ela passa. A nossa vida é marcada por acontecimentos. Então é necessário sempre eu trabalhar também já pensando a quem eu vou legar a minha função. Hoje nós demos a dica para esta situação que eu trouxe aqui. Como se fosse para alguém que de repente volta para você mesmo. Esta dinâmica. O que eu quero? O que eu preciso ser? Olha que lindo que vocês trouxeram aqui. Ouvinte, ágil, bondade, acolhedor, ser educado, dinâmico, planejamento, iniciativa. Olha que palavra linda. Realmente um líder tem que ser e tem que ter iniciativa, porque senão as coisas não acontecem. Nós não podemos ficar pensando que as coisas vão cair prontas. Não, depende de nós. Olha outro que nobre aqui, a disciplina, ouvir, obedecer, vida de oração, humildade, paciência, respeito ao próximo, principalmente ao próximo, aqueles que convivem com a gente. Vocês viram como que vocês se encontraram nesse tema? Então não há dificuldade. O que nos falta às vezes é a coragem de se lançar nesta linda trajetória de uma liderança para este Jesus. Lembrando que é um santo serviço. Por quê, Rodrigo? É um santo serviço. Porque você está fazendo para Ele. Para que a glória dele atinja mais pessoas possíveis. Então, eu gosto sempre de falar isso com vocês. Eu não nasço gestor, ou não nasço líder nem coordenador. Eu me faço pela necessidade do coração do Mestre. Às vezes a nossa vocação é existir. Em que sentido, Rodrigo? Viver de bem com a vida, paz e amor na linguagem juvenil, né? Paz e amor, tranquilidade. Mas, no entanto, eu tenho que interromper para ter preocupações para que o bem maior aconteça. Que é a vida das nossas juventudes de ação mariana, que hoje nós temos alguns desafios, e também das congregações, aonde nós temos o quê? A dificuldade do encontro. As tecnologias somaram muito, têm somado muito. O que seríamos de nós sem tecnologias? Mas também quantos distanciamentos? Quantas pessoas deixou de vir na reunião porque elas preferem acompanhar os stories de seguidores e lá de não ter a cultura mais do encontro? Quantos amigos não se visitam mais? Quantos amigos passam dias e mais dias do trabalho para casa para não ver pessoas, para não estar com pessoas? Como seremos congregação mariana? Como seremos de uma juventude de ação mariana se nós não queremos nos encontrar um com o outro? Quantas pessoas que colocam barreiras no sentido de fazer-se reuniões, estar-se em família, até mesmo em família a gente já vê a tristeza. Quantos natais as pessoas não celebram mais? Vão lá, compram um hot dog, um cachorro quente, come sozinho dentro do quarto às vezes. Pega o celular às vezes, né? Então, como que eu vou liderar isso tudo? Iniciativa de convocação de me fazer presente. Líder, põe no seu coração, pode escrever na sua folhinha aí. E a minha meta é ser presente. Eu preciso ser presente na vida da minha congregação e na vida da minha comunidade. Às vezes eu não preciso falar nada, só eu ser presença e basta tudo. Eu sendo presença, às vezes só de eu estar lá já é muito somativo às realidades que me enfrentam. E a humildade vai encontrar em torno de tudo isso. Quando eu sou humilde, eu consigo fazer tudo aquilo que está como projeto no coração de Deus. Quando eu sou humilde, eu alcanço mais pessoas e faço uma governança de paz. A pessoa humilde nunca perde, ela sempre ganha. Por quê?
ela consegue despertar o amor das outras pessoas e ela consegue construir o amor das outras pessoas, porque ela deixa ser ouvida e faz ouvinte do outro. Então, a nossa primeira lição da humildade, que é uma das vertentes do ponto da liderança, ser humilde, ter a humildade, é você estar na proximidade com os seus. Quem são os seus liderados? Quem são as pessoas que convivem com você no seu grupo? Quem são aqueles que caminham na sua comunidade? Quem são aqueles que dependem da sua mensagem? Quem são aqueles que dependem do seu convite? Vamos para um outro ponto desta oficina. Eu gosto muito também que hoje nós precisamos ser dinâmico. A dinâmica, como ela é importante. Quando eu falo em dinâmica, eu estou falando em espaço, eu estou falando em organização, eu estou falando em nós mesmos. Qual realidade eu gosto mais? Quando eu falo em dinâmica, coordenadores também, quem vai ser futuramente, olha essa sala. Como foi gostoso a vocês e a mim chegar aqui, já ter lugar preparado. Isso é dinâmica. Uma mesa com elementos que nos ajudam na nossa formação pessoal. Isso é dinâmica. Quão triste seria se você chegasse aqui, não tivesse cadeira, não tivesse o espaço e nós tivéssemos que construir e perder tempo para o nosso encontro. E isso é dinâmica. Que alegria para vocês foi ao colocar esse nome nas portas e você se identificar mais rápido. Isso é dinâmica. O que é mais dinâmica, Rodrigo, quanto gestor? Você ser comunicativo. Dinâmica. Você fazer um videozinho. Dinâmica. Você ir de porta em porta, às vezes, tem reunião. Dinâmica. Geralmente jovem se encontra muito em faculdade, em colegial. Reunião do Jean lá, encontro com você. Dinâmica. Dinâmica também. Você está interagindo. Então, dinâmicas e mais dinâmicas nós temos e às vezes nós não colocamos elas em prática. Outro ponto da dinâmica, vocês não podem nunca esquecer, primeiro pensar em você quanto ele. O que me faz feliz? O que me faz encontrar com Deus? Pense em você. Se fosse você a ouvinte, se fosse você o liderado, como que você gostaria que as pessoas fizessem para você? É assim que eu me torno líder. Primeiro eu penso o que eu gostaria de receber. E a partir do que eu gostaria de receber, eu também passo a querer para o meu próximo. Então, a dinâmica para a liderança, guardem aí dentro do coraçãozinho de vocês, é o querer para mim e depois o que eu querer para mim, eu devo querer encontrar no outro também. É uma mão, né? Eu recebo e eu transmito. E nasceu da onde? Da dinâmica. A forma que a gente conduz as coisas nos torna acessível ao outro. Nossa, como o pessoal de Paranavaí é sempre dinâmico no preparar espaço. Me faz querer estar lá. Me faz querer participar. Como é belo as igrejas lá de Salvador. Então, a minha irmã aqui a Aira vai fazer uma dinâmica. Como trazer esses liderados até lá. Usar daquilo que ela tem para construir uma linguagem. Por que não
uma reunião, às vezes, à beira-mar. Naquela criação tão perfeita que Deus fez, tão linda que Deus traz, e ali a gente revelar este amor divino. Dinâmica. Criatividade também vamos ter a refletir. Sim. Quantas vezes? Sim. Um jardim. Às vezes nós estamos tão restritos à nossa vida de trabalho, presos a lugares, a cadeiras, a mesa. Por que não, às vezes, até sentar num gramado ali, com frutas, suco, algo que sai da minha realidade, às vezes, e falar deste amor, dessas realidades que as congregações enfrentam, falar deste amor. E assim, pessoal, dinâmica, que é muito sério para coordenador. Quantas vezes nós falamos a mesma linguagem? Oportuniza sempre coisas novas. Fale de coisas novas. Leia coisas novas. Descubra coisas novas e traga. Não fique sempre numa dinâmica já cansativa, que já vimos, já conhecemos. Por que hoje eu inventei as tecnologias? Porque todo lugar que a gente vai tem coisas robóticas. É vídeo, cortadinho, é música. Hoje não. Vamos falar numa linguagem informal, mais próxima, mais de concílio, mais dinâmico para essa oficina. É uma dinâmica. Contribua, meu irmão. Eu sou professor e depois de muitos anos eu encontro alguns outros professores para que eu sou professor de local. Coisa linda. Foi dinâmica sua. E acontece que você já está desanimado, já, mas está dando aulas, para você escutar isso, você sente que tudo certo. Fez lá atrás, valeu. Que foi uma Então, forma. a dinâmica que a gente usa reflete nas pessoas e faz com que ela se torne também liderança. Porque nós aprendemos do bom pastor. Ele deu o exemplo que nós seguimos. Então a liderança ela é influenciável, né? A gente influencia outras pessoas. Você fala do bom pastor, muitas pessoas não acreditam em Deus, aí um dia eu lá na frente. Ele é um mestre. Os pés. Ele lavou os pés. Quantas vezes nós também precisamos lavar os pés uns dos outros? Isso não é usado. Isso não é. E também o serviço de faculdade é muito bom. Depois do trabalho inteiro, né? Ainda vou para a faculdade de história. Não importa, já e o pessoal da faculdade falou, meu, como é que você é isso? Você ainda até falei, como é que tentar fazer isso? E você tem até a saúde possível. E onde eu faço? Faculdade é uma faculdade agora. Junto os alunos, conversar com o pai, o coordenador. Agora tem que estudar para ensinar o que vai falar. É isso. Dinâmica. Porque você precisava ser acolhido. Até me perguntaram, o senhor pode onde? É estar trabalhar aqui, depois da faculdade, na verdade. Pouca coisa. Dizer. Eu até peguei lá eu faço, eu desafio qualquer macho a fazer o que eu faço. Aí teve um só que vai dar. Que exige de você uma dinâmica. Você imagina se não tivesse dinâmica? Você fala, eu não quero isso. Não, eu preciso estar lá. Eu necessito estar lá. Aquelas pessoas esperam por mim. Eu preciso deste conhecimento. E assim também é na nossa vida quanto liderança. Eu preciso fazer as pessoas se sentir-se bem. Então eu parto para a dinâmica. Próximo passo da nossa... Vocês até falaram aqui. Da nossa reflexão.
criatividade. Esse é uma vertente muito, mas muito difícil. Ser criativo, nós não nascemos com isso. Nós temos que construir a criatividade. Que exige de mim pesquisas, que exige de mim doação de tempo e focar numa necessidade. Jovens e congregados aqui presentes, vocês precisam olhar as necessidades das suas congregações. Qual é a linguagem que o meu povo espera? O que o meu povo precisa? Como está a comunhão do meu povo? Meu povo tem moradia, tem comida, estão bem? O que eu preciso criar para que nós possamos juntos sentir o amor de Deus? Lembra que você, gestor, que você, coordenador, que você, animador, você é aquele que vai dar iniciativas. A partir do que? Da dinâmica. Depois que eu me conheço, eu parto para a dinâmica. Depois da dinâmica, eu vou para a criatividade. E sendo criativo, eu consigo atingir muitos corações. Quando eu falo criatividade, é você usar os recursos que tem. E também aprimorar aquilo que você já construiu. Às vezes eu poderia ter falado essa linguagem, já falei de outros tantos modos, mas hoje eu optei com vocês nesta forma, para ficar mais acessível. Então, criatividade é uma facilidade naquilo que eu tenho que construir. Lindo isso, né? A criatividade é uma facilidade daquilo que eu tenho que construir para mim e para o meu próximo. Porque senão eu não faço liderança. E não fazendo liderança, tudo vai se embora. Preste atenção numa casa quando o líder falta, se divide. Preste atenção numa comunidade quando o líder se ausenta, tudo se acaba. Porque não se houve continuadores. Faltou a criatividade para as pessoas darem continuidade. E nós, no entanto, precisamos a todo momento desta tamanha criatividade para se fazer o quê? Liderança para o bem comum e para a formação daqueles que hoje formam as nossas congregações. E quero lembrar vocês como que o nosso povo congregado mariano é hoje. Um povo ativo. Um povo que tem sede. Um povo que espera coisas novas e um encontro também com esse Senhor. Então, cuidado, às vezes, também na criatividade, para nós não frustrar expectativas. O que é isso, Rodrigo? Eu não respeitar a dimensão do outro. A criatividade também tem um peso e o equilíbrio. Porque às vezes eu quero ser tão criativo, mas será que o meu público está disponível à minha criatividade? Então eu tenho que falar, a liderança faz muito sentido de quem eu estou liderando. Agora, rapidinho, mais uma dinâmica. Vocês vão dormir, que essa oficina eu gosto dela, porque faz você pensar e você escrever para si. Nesta mesma folha aí, como você enxerga aqueles que participam do seu grupo? Ativos, ausentes, longe de tudo? Como que está lá? Aqueles onde você participa? São presentes? São ausentes? Como que é a minha realidade? Eu vejo pessoas ou não? Ou é uma liderança, eu e eu? Ou eu tenho feito tudo sozinho? Ou as pessoas têm desistido de tudo? Como eu tenho me experienciado? Essa é a criatividade. Por que, Rodrigo,
eu trabalho isso com vocês. A criatividade vai partir dessa realidade. Quando você para e pensa no seu grupo ou pensa em você, você vai conseguir ter estratégias para uma criatividade. Isso é autoconhecer-se liderança. Quando você conhece que você precisa, para ser líder, essa vocação tão pública, eu preciso conhecer meu povo, como eles são. Eu preciso saber quem é a minha realidade, quem eu vou me encontrar, com quem eu vou viver. Para alcançar humildade, criatividade, depois que eu me conheci. Próximo ponto. E isso que move as nossas piedade mariana. Rodrigo, o que é piedade mariana? Aquilo que eu acredito e rezo de forma prática. Nós rezamos por quem? Para Maria. O que Maria representa para a gente? Servir a Deus para alcançar a vida eterna. Que ela já foi aqui em Maringá mais fácil do que nós. Maria, Nossa Senhora da Glória. Aquela que já alcançou glória. Então a piedade mariana é eu fazer a devoção ser presença. Como, Rodrigo? Amor, solidariedade, empatia e o mais difícil. Ter os sentimentos fruir no próximo. O perdoar, o abraçar, o dialogar. A piedade mariana, ela nos leva a ser uma mão visível no coração daqueles que sofrem de Maria. Vamos lembrar um sofrimento que Maria se fez presente? O casamento. Olha o constrangimento que aquele vinho causaria. No entanto, Maria estava lá e socorreu. E eu, quanto líder, eu tenho socorrido a vida da juventude? Quando a mãe de um jovem morre, eu vou lá se fazer presente? Quando um congregado da minha congregação está doentinho ou ausente, eu vou visitá-lo? Eu vou perguntar como ele está? Ou quando eu pergunto para alguém, você está bem? A pessoa fala não, fala assim, você sai andando? Ah, eu também não, faz parte da vida. Nossa, igualzinho a minha vida, verdade. Não, nós temos que parar para ouvir o outro. Não está bem por quê? Olha, às vezes, a realidade do Fabinho pode ser semelhante à minha. De repente, eu e ele nos encontramos e ali acontece uma libertação. Eu trocando experiência com ele, às vezes, dentro de nós, acontece o quê? A gente vê que a gente não é o único. Quantas pessoas batem na porta dizendo, só eu sofro? Não conseguem enxergar que outras pessoas passam por realidades semelhantes. Quantas pessoas se fecham em si mesmo, achando que só elas são as castigadas ou as desprezadas pelo amor maior. E de repente, elas se encontram em situações de vulnerabilidade. A piedade mariana, vocês líderes, somos de Maria, ela tem que ecoar em nosso coração. O que é isso, Rodrigo? Eu tenho que me esforçar para fazer com que Maria seja sentida. A liderança parte a partir desta realidade, de fazer as pessoas sentir o amor. Rodrigo, então a piedade divina por Maria, ela é toda em fazer o outro sentir Deus? É. Maria foi enviada ao Pai, pelo Pai, para nos fazer sentir o seu amor, que foi ser e receber a salvação que vem do seu Senhor. A piedade, ela é fundamental dentro das nossas congregações. Eu sou líder para que a piedade chegue às pessoas. Para que Maria seja conhecida e amada e imitada. Porque a piedade mariana nada mais é do que a imitação de Maria. O que Maria é? Solidariedade, intercessora, protetora. Então, um líder nada mais é do que um protetor, alguém que segura nas mãos, alguém que conduz, alguém que ajuda.
pouquinho mais pra cima. Coordenador. Bem grande. Quem não obedece, os antigos já falam, né? Quem não obedece, perde. Olha a criancinha quando ela não obedece. Filho, não anda aí que você vai cair. Andou, quebrou o braço. Filho, não faz isso que vai dar ruim. Desobedeceu. A desobediência nos leva a perder a nossa governança. Quantas vezes nós poderíamos fazer um trabalho lindo, mas não fizemos porque não fomos obedientes? A palavra divina, a nossa regra de vida e também as nossas realidades que encontramos lá na congregação. Os dirigentes. Tudo que nos é transmitido através da regra de vida nos faz levar-se à obediência para quê? Para melhor servir a Deus. Tudo que nos é cobrado para obedecer foi rezado, foi planejado, foi executado, foi sonhado. Então, quando me cobram algo ou me exigem uma obediência, é para o bem comum das congregações, da juventude. E para ajudar a gente, eu trouxe um livrinho, quando falo em obediência, até marquem aí. Ele não é caro, não. E hoje vocês podem baixar por aplicativos. Tem aquele. Quem já leu, alguns já leram, que ele é bem antigo. Imitação de Cristo. Quem quer ser bom líder, para ser líder, eu faço os cursinhos de ler esse livro. Esse livro eu tenho ele já faz desde 2009. Eu ganhei ele quando era bem jovenzinho. Só é um bom líder quem consegue olhar para a vida de Cristo. Pesquisa depois lá, Imitação de Cristo. Esse livro vai te ajudar muito, mas muito mesmo, você entender por que você precisa liderar. A liderança é um nobre serviço ao coração de Deus. E o mais gostoso, sabe o que é ser líder? Se Maria já nos protege, imagina a gratidão dela saber que você ajudou ela a cuidar dos filhos dela, dos outros irmãos nossos. Porque quando você é líder, quando você é coordenador, você faz o papel maternal. Você cuida de outros. Você dá sentido a outros. Você faz com que as pessoas sejam amadas. Você está sendo o quê? As mãos visíveis de Maria. Que foi tão obediente, né? Eis-me aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma obediência àquela palavra que ela foi anunciada. E quantas vezes nós também somos convidados a uma obediência e nós não somos capazes o suficiente para obedecer. Agora, rapidinho aí, quem tá sem... vou dar um post-it para você. Você vai escrever para mim, em uma palavra, quanto líder. O que a obediência representa para você? E vai vir colar aqui no bonequinho também. Hoje nós vamos encher ele até ele se esconder todo. O que a liderança, o que a obediência na liberdade da liderança representa para uma palavra, até duas, pode. O que a liderança representa para você? A obediência traz para você nesse momento. O que a obediência pode causar em você e na sua governança? Que obediência pode causar em você. Ou pode fazer em você. Ou pode te impulsionar. O que a obediência leva você aqui? O que a obediência causa em você?
que essa obediência vai causar em nós. O que essa obediência causa em nós? Muito bem. Na sua liderança, teve muitas expressões somativas. Quanta coisa vocês já identificam a partir da obediência? A obediência é isso. Porque às vezes nós temos tanta dificuldade em liderar. Se a gente já obedece. E já tem definições a ela. Então depende de nós somente o quê? Coragem. Em assumir essa vocação que você já vê pontos. Olha, uma simples pergunta que poderíamos nós gastar dia. O que ela representa? Você já conseguiu se identificar. Todo mundo levantou, escreveu no post-it e coloque nesse personagem que somos nós. Você já entendeu o sentido da humildade para você e da obediência. Por que humildade e obediência? A humildade nos leva à obediência. Quem não é humilde, muito difícil vai obedecer. Quem não tem humildade não obedece nada. Ela não consegue obedecer, porque ela não tem a abertura do coração para poder ter essa dinâmica de liderança. Rodrigo, como que eu adquiro a obediência e a humildade? Pedindo a Deus. Qual é a oração do bom líder? Senhor, dai-me a humildade e me ensina a ser obediente. Porque nós somos, bem bastante atenção, nós somos atentados à soberba. Achar-se que somos mais do que o outro não está na nossa altura. Somos atentados. Eu sei mais. Eu pesquisei mais. Eu conheço mais. Há pessoas que não deixam nem os irmãos em oficinas falarem aquilo que eles estão pensando ou sentindo. Não. Nós somos feitos de partilha. A sua gestão só vai ter sucesso para Deus se você se permitir partilhar aquilo que você governa. E quando eu falo nisso também, é oportunizar que os outros te ajudem. Não se fechem no egoísmo do coração. Aquela pessoa quer te ajudar e você não permite. Não precisa. Só não. Nós somos substituídos. E se amanhã aquela pessoa venha ser o novo coordenador? E você não deixou ela aprender nada. Você não oportunizou ela em nada. Você não deixou ela agir, interagir com nada. E se me dá uma gripe muito forte, que eu não consigo mais, por 2 meses, retornar, a congregação e o Jean vai parar comigo? Porque eu não estou indo? E se porventura a gente não sabe o tempo nosso de... A gente sabe que Jesus vai vir em glória. Mas a gente não sabe que pode acontecer da gente ir antes. E ao encontro dele antes, ele vir em glória. A congregação vai comigo para o cemitério? A juventude vai comigo? Então, permita-se as pessoas a ajudar. Envolva pessoas. Convide pessoas. Rodrigo, mas não vai fazer nada. Mas está com você. Você sabia que tem pessoas só de estar do lado da outra, ela aprende muitas coisas? Eu vou dar um exemplo meu próprio também. Eu gosto desse testemunho. O arroz na minha casa. A minha mãe nunca me chamou para ensinar a mexer com comida. Só de ver ela fazendo. Ela não nem como ela cortava, como ela fazia ali, como que ela fazia aquele arroz. Foi o suficiente. Ela nunca disse, Rodrigo, hoje vem aqui na mesa que eu vou te ensinar. Mas a forma com que ela conduzia fez com que eu aprendesse. Quando eu comecei a trabalhar mesmo na escola com o professor, a gente chega muito cru, mas eu via como os senhores e as senhoras professores faziam, aquela dinâmica deles me ajudou, não tive dificuldade nenhuma no relacionamento com os alunos, porque eu aprendia como que eles lideravam, como que eles faziam. E às vezes nós
Não oportunizando que o outro possa nos enxergar. Nos fechando, escondendo tudo de todos, decisões. Às vezes a gente tem dificuldade de contar para o outro o que fez na reunião. Ai, que gostoso trocar reunião com o outro. Ah, eu fiz isso, faz na sua que vai dar certo também. Tem gente que não. Guarda toda essa chave, né? Não quer que o outro cresça, né? Ah, mas você foi lá naquele lugar, naquela casa de retiro, onde foi? Como você pagou? Não quer dar informações. Não quer falar do espaço. Vamos partilhar um com o outro. Vamos fazer trocas. Assim nós construímos uma gestão, uma governança e um perfil nosso. Vocês percebem com a oficina aqui que nos construir não é difícil? Só basta partirmos do ponto da reflexão e partir de pontos que nos leva a essa prática. Você viu que são coisas do nosso cotidiano que nos faz ser líder? Eu trouxe algo até agora de extraordinário? Não. Na realidade de vocês. Mas por que tão desafiador? Porque está na nossa realidade. Às vezes nós temos medo da nossa realidade. Nós não queremos passar pelas realidades dolorosas. Mas sabia que para chegar na plenitude, no amor maior, é necessário passar pela fragilidade? Então, a liderança, ela tem seu preço, tem sua limitação, mas ao mesmo tempo é aquela que nos coloca diretamente numa intimidade com este coração amado. Porque você está em nome de quem? Quando você está servindo? Do Pai. Quando você pega uma van e coloca pessoas para te acompanhar a um lugar, é para que elas sintam a glória de Deus. E isso é ser líder. É fazer parte da liderança. E um ponto aqui também que eu trouxe a essa reflexão, já quase concluindo, diversidade cultural. É o nosso desafio hoje. Aquelas pessoas 100% católicas ficou lá no século XX. No XXI, são pessoas que fracassaram, que querem acertar, que estão perdidos no caminho, que precisam voltar. São jovens que não conhecem Jesus, são jovens que não nasceram em berço católico, são pessoas que estão muito, mas muito longe de uma doutrina, de um segmento, de um conhecimento. Então, diversidade cultural, congregados e jovens aqui presentes, juventude, nós precisamos abraçar aquilo que vem de fora. Se nós colocarmos tudo para fora, ou excluirmos tudo, nós vamos correr um grande risco de, no futuro, ficar com uma dor que nós carregamos até hoje. Não tem jovem, não tem congregado, porque nós criamos falsos perfis. O perfil é construído. Por exemplo, tem uma jovem lá do Miojã, Goiuerê. Uma vez houve uma rejeição quando a gente convidou na minha gestão lá. Rodrigo, mas essa jovem é usuária. Vai fazer com que outros jovens se percam nessas condições. Eu falei, não. Vamos fazer o inverso. Nós vamos fazer com que ela se molde a nós. Na vivência de fé, nas práticas da piedade mariana, na humildade, na obediência. Como que linguagem usei? Falando dos malefícios que aquela substância trazia para ela. Hoje essa pessoa superou. Está num casamento abençoadíssimo. Agora imagina se eu, quanto gestor na época, tivesse colocado, não, realmente, não vou trazer não. Vai contaminar os outros. Não vai fazer com que os outros também tenham. Nós mudamos as realidades. Ah, Rodrigo, mas aquela pessoa vive lá às margens, numa vida muito errônea, em pecados muito, muito públicos. Vamos buscá-la para tirar daquele pecado público. Nós não somos juízes na vida das pessoas. Ao contrário, líder, gestor, oportuniza vida.
Pode escrever bem grandão para você. A minha missão quanto gestor ou líder é proporcionar vida, não ser canal de morte para aqueles que já estão na beira da morte, tanto física quanto espiritual. A pior das mortes não é nem a física, é a da alma. Quando uma alma morre, o nosso coração entristece. São os suicídios, né? Uma alma morta, já não tem mais resposta para nada. Não consegue nem ver o amor de Deus e ceifa a sua vida por tão pouco às vezes. Esse é uma morte, porque está no contexto da diversidade cultural do século XXI. Eu falo como que é difícil para os jovens que nasceram de 2009 para cá. Como é difícil. Um mundo cercado de tecnologia, onde as pessoas não têm tempo para si próprio, onde as pessoas têm que construir coisas sozinhos. Onde as pessoas não recebem conselho, onde as pessoas não recebem correções, onde tudo vem do impulso. E de repente eu tenho que me ser líder para lidar com estas pessoas. Você percebe o quanto intenso é uma liderança? Mas quão importante é o meu otimismo? Você é vocacionado. Só o ato de você fazer opção por estar aqui já é um nível de liderança. Você quer somar com aquela congregação, com aquela juventude que você participa. Você quer deixar-se, moldar-se por aquela realidade que você participa. Agora vem mais uma perguntinha nesta oficina para nós. Eu tenho coragem de me fazer líder pela causa do reino? Eu estou disponível a aceitar este amor maior que nasce do coração do Pai, que precisa que organize, que precisa de planejamento, que precisa de articulação, que precisa de participação. Jovens, quando houver lá na sua congregação eventos, oficinas, reuniões, seja o primeiro. Não seja aquela pessoa que está sempre ligando para o outro fazer coisas e você não participar. Liderança não é assim. Liderança não se constrói assim. Precisamos nós, com certeza, estarmos em conexão a todos os momentos com tantas coisas aqui vividas. Quero relembrá-los. Piedade, humildade, dinâmica, criatividade, obediência, eu me autoconhecer e o que me espera no futuro. Um líder olha o passado, o presente e o futuro. E supere. Ah, mas na época do Fábio era melhor do que na do Rodrigo. São tempos, são pessoas. Quer matar uma juventude, fica no comparativo. Você mata. Nós somos únicos. Bata nessa tecla, nessa oficina. Somos únicos. Pode até escrever para você. Eu sou planejado por Deus. Eu sou construído por Deus. Então não tem como ter coisas semelhantes, pessoas e situações semelhantes a mim. Eu não posso sair daqui sem me encontrar na liderança. E este, aqui hoje para nós construído, representa
eu e você ao sair dessa porta. Eu tenho que buscar virtudes e situações que me proporcione liderança, que me proporcione vida. Agora, eu vou entregar um papel para vocês. Vai ficar uma lição para casa, na verdade. Você escrever para você mesmo. Você que já é gestor e você que não é ainda. O que eu preciso fazer? Em que eu preciso me evoluir para eu colaborar com a minha congregação, com a minha juventude e federação? Essa carta também você pode encaminhar para alguém que você acha que vai ser o seu futuro sucessor, contando nela as experiências somativas. E você que não foi líder ainda, vai escrever essa carta e destinar a um dos seus dirigentes, seja do JAN, da congregação, falando o que você acha sobre a importância de ser líder. Para quem já é, vai escrever contando para o outro a experiência. E para quem não foi, você vai escrever uma carta de encorajamento ao seu líder. Rodrigo, mas por que essa dinâmica, Rodrigo? O mundo está ausente de trocas de informação. Nós somos muito receptores, mas somos poucos comunicadores. Hoje, essa crise de liderança é porque estamos falhando na comunicação. Eu preciso falar mais daquele serviço em que presto. Eu preciso descrever mais as minhas ações na congregação mariana. Rodrigo, por quê? O mestre testemunhou. O mestre deu a vida. Jesus foi o líder perfeito. Teve 12 apóstolos imperfeitos, depois enviou os 72 e foi formando liderança. No entanto, que ele era conhecido. Amado, não por todos. Mas os que foram em contato a ele não ficaram sem respostas. E hoje essa liderança dele está em nossas mãos. Formar comunidades. Formar grupos. Iniciar acontecimentos. Buscar realidades. Então, nesse momento, você vai levar esse papelzinho lá para sua casa. Essa oficina do Rodrigo não termina aqui. Ela dá só uma pausa porque o tempo é curto. Mas você vai ter esse compromisso de escrever para si e para os outros o que é este nobre e santo serviço da liderança. Servir o outro não é fácil. Imitar a Mãe Santíssima requer esforços. Doar-se o tempo não é fácil, mas vai valer muito a pena para você. E com Maria, aprenda, jovem congregados, doe tempo, invista em projetos de salvação, invista no amor maior, invista na graça de Deus. Deixe, contagie pessoas as realidades encontradas. Basta lembrar quando Jesus foi escolher os discípulos que ia liderar, ele escolheu o que estava mais bem preparado, que tinha mais estudo, que entendia de matemática, que era uma pessoa amigável, era tudo controle, tudo muito dava assim para ele. Vocês lembram dessa característica do discípulo? E ele era o mais difícil. Era o mais bonito também. Todo mundo tinha dificuldade de comunicar com ele, porque ele era acostumado. Não tinha estudo, não tinha muito estudo, não sabia falar, não podia liderar. E hoje nós temos o Papa, né? Muitos casos ao longo do movimento mariano,
pessoas chegaram, eu chegava a pessoa do nada e falava, vamos lá, pois é um monte de legal. Se você vir, você ainda vai coordenar dizer ainda. A pessoa chega com vermelha, assim, passou 2 anos. Aí um dia, a votação que ela ganhou, eu falei, vamos ter essa mão. Você lembra, há quase 9 anos atrás, que eu te falei isso, eu te falei que era essa votação. Eu disse, a gente não terminou a eleição dele. E a força da vida passou. E tem a cidade, na questão de falsa, vai seu pai. Eu disse para ela, pergunta para você. Ela falou, como estava dizendo, impossível. Ele apontou para mim dentro. E lá. Aí ela chegou e disse, e perguntou se eu poderia fazer a primeira pessoa, porque era a pessoa que falava mal. Eu veio para aqui, aí ele também está fazendo a obrigação pela própria igreja que a própria igreja não vai ter algo da história. Isso. Olha que testemunho. E ser enxergado, né? Ser amado. Você escreve para alguém que é. Como que você enxerga a liderança dele? Otimista? Ou você pode escrever lá para alguém de Goiânia, pensa no André, que é o nosso líder lá, na Karen, algo assim. E assim, meus queridos, o nosso tempo correu. Eu agradeço a vocês pela atenção dessa oficina. Sejam líder. Não tenha medo. Vocês estão se construindo. A nossa vida é um inteiro construir. Eu me construo para a glória de Deus. Então, eu me faço construtor, me construo para chegar a esse perfil. Então, ninguém nasce com um perfil pronto. Nós somos construídos a partir de uma vocação. Que Deus abençoe vocês. Salve Maria!